Bem-vindos ao Relator Sombrio. Hoje, examinamos um dos casos mais inquietantes da história criminal dos Estados Unidos, marcado não apenas pela violência extrema, mas por uma contradição jurídica que permanece sem respostas claras até hoje. Entre 1981 e 1982, um grupo conhecido como Ripper Crew aterrorizou a região metropolitana de Chicago, sequestrando, torturando e assassinando mulheres em rituais de motivação obscura. Liderados por um homem que exercia controle psicológico e simbólico sobre os demais, eles deixaram um rastro de medo e indignação que ainda ecoa. Porém, a parte mais perturbadora desta história não está apenas nos crimes em si, mas no desfecho legal. Enquanto alguns membros do grupo receberam sentenças máximas, incluindo execução e prisão perpétua, o líder considerado o mentor intelectual. Para compreender como a Ripper Crew se formou, é preciso observar não apenas os crimes, mas a estrutura psicológica que sustentava o grupo. No centro estava Robin Guest, nascido em 1953. À primeira vista, ele não chamava a atenção. Trabalhava como eletricista, frequentava bares comuns, mantinha uma família. Para vizinhos e conhecidos, sua vida parecia rotineira. No entanto, esse exterior comum encobria uma personalidade dominadora, calculista e profundamente sádica. Guest tinha a capacidade rara e perigosa de identificar vulnerabilidades emocionais em outras pessoas e explorá-las de forma eficiente. Ele observava, avaliava e se infiltrava. Sua figura não era a de um líder explosivo, mas a de um manipulador silencioso. A construção do grupo começou com a aproximação de homens mais jovens, cada um com seus próprios conflitos, limitações e fragilidades. Edward Spritzer e os irmãos Andrew e Thomas Cocorales não tinham perfis de liderança. Eram jovens instáveis, com pouco senso de direção, histórico de empregos curtos e experiências sociais limitadas. Viviam à margem de estruturas de afeto e pertencimento. Guest ofereceu a eles algo que naquele momento parecia uma resposta para suas carências: um papel, um propósito e uma identidade. O custo dessa aceitação seria pago em violência. Para reforçar sua influência, Guest se apoiou em elementos simbólicos. Ele utilizava trechos distorcidos de textos associados ao satanismo moderno, sobretudo da obra de Anton LaVey. É importante destacar que a interpretação que o grupo fazia desses textos não condiz com sua doutrina original. O satanismo de LaVey é uma filosofia essencialmente teatral, ideológica, sem incentivo à violência física ou rituais sanguinários. Porém, Guest deturpou o conteúdo, transformando frases e conceitos em justificativas para a agressão. Os jovens que lhe seguiam não eram religiosos, tampouco interessados em uma crença estruturada. Estavam buscando direção e encontraram uma narrativa que os colocava no centro de algo supostamente maior. A dinâmica do grupo funcionava como uma estrutura de culto. Guest se apresentava como fonte de verdade, poder e interpretação moral. Ele determinava o que era certo ou errado dentro da lógica interna do grupo. O vínculo entre eles não era sustentado por amizade, mas por dependência psicológica e cumplicidade criminal. Uma vez que alguém cometia um ato extremo sob influência de Guest, retornava ao grupo não apenas como seguidor, mas como alguém preso pela vergonha, pelo segredo e pelo medo de exposição. Esse mecanismo é reconhecido em análises criminológicas de seitas violentas. O líder cria um ciclo em que o membro acredita que não pode sair, porque sair significaria encarar a totalidade do que fez. Outro fator relevante é que Guest havia trabalhado anteriormente como subempreiteiro para John Wayne Gacy, o serial killer responsável por um dos casos mais chocantes da história americana. Não há qualquer evidência concreta de colaboração criminosa entre ambos, mas o simples fato de terem compartilhado espaço de trabalho se tornou carregado de significado na imaginação popular. Para muitos, parecia que Chicago
não havia sido apenas palco de um assassino monstruoso, mas de uma linha contínua de violência, onde predadores se reconheciam direta ou indiretamente. A conexão pública entre Guest e Gacy se tornaria posteriormente um componente quase simbólico da narrativa criminal da cidade. Dentro do grupo, Guest exercia controle absoluto. Ele definia quando sairiam em busca de vítimas, quem participaria do ato, quem observaria. Esse poder não era mantido pela força física, mas por influência emocional. Spritzer e os irmãos Cocorales o tratavam como alguém que sabia algo que eles não sabiam. A figura dele funcionava como guia, juiz e intérprete da realidade. Ele utilizava rituais, discursos e pequenas provas de lealdade para reforçar essa posição. Cada membro era constantemente testado. Esses testes variavam desde atos de obediência simples até envolvimento direto em tortura. Quanto mais alguém participasse, mais difícil se tornava romper o vínculo. É fundamental compreender que a estrutura mental do grupo não surgiu da noite para o dia. Ela foi construída de forma progressiva. Pequenas transgressões, que inicialmente poderiam parecer inofensivas, prepararam o terreno para atos cada vez mais graves. O processo é conhecido na psicologia criminal como escada de imersão. O indivíduo dá um passo, depois outro, até que um momento chega em que o retorno se torna emocionalmente impossível. Uma vez ultrapassado o limiar da violência extrema, a coesão do grupo se consolidou. Também havia um aspecto material. A van utilizada para sequestrar vítimas era de propriedade de Guest, assim como a casa onde parte dos rituais acontecia. O controle dos recursos, transporte, abrigo, ferramentas, reforçava a autoridade dele. Quem detém o que é necessário para agir, detém poder. E o dinheiro desempenhava um papel indireto. Os jovens que o seguiam tinham poucas perspectivas econômicas. Estavam vulneráveis, não apenas emocionalmente, mas financeiramente. Essa dependência facilitava a obediência. Além disso, os crimes aconteceram em um momento em que a sociedade ainda tinha dificuldade em conceber assassinatos cometidos em grupo. Serial killers eram compreendidos como indivíduos isolados, não como organizações estruturadas. Isso atrasou o reconhecimento da existência de uma quadrilha. A ideia de que 4 homens pudessem compartilhar uma lógica interna tão destrutiva desafiava o entendimento comum de violência. Talvez por isso o grupo conseguiu agir durante tanto tempo antes de ser identificado como ameaça coordenada. A dinâmica interna da Reaper Crew revela algo essencial. O crime não nasce apenas do impulso. Ele pode surgir de relações de influência, de hierarquias psicológicas e de ambientes onde a ausência de limites é transformada em regra. O grupo não era apenas uma unidade criminosa, mas uma estrutura social autônoma, regida por seus próprios códigos. E como toda estrutura desse tipo, ela se sustentava não apenas pela violência, mas pelo silêncio. A atuação da Reaper Crew não foi caótica ou impulsiva. Havia um método, um padrão e uma rotina. As vítimas eram, em sua maioria, mulheres jovens que viviam dentro do que se poderia chamar de normalidade urbana. Estudantes, trabalhadoras, mulheres em deslocamento para o emprego ou a escola. Pessoas que tentavam manter suas vidas em meio à instabilidade econômica da região. Muitas delas lidavam com trabalhos pouco remunerados, horários longos e deslocamentos inseguros, especialmente à noite ou no início da manhã. Isso as colocava em situações de vulnerabilidade constante, algo que o grupo explorava de forma deliberada. A van vermelha de Robin Guest desempenhava um papel fundamental. Era o veículo que transformava a vida cotidiana em desaparecimento repentino. Segundo relatos coletados posteriormente, o grupo saía para caçar, dirigindo por bairros de classe média e áreas comerciais em horários estratégicos, quando o movimento era reduzido. A abordagem ocorria de forma rápida. O veículo se aproximava, um dos homens descia ou puxava a vítima com violência para o interior. Em poucos segundos,
Alguém que caminhava para o trabalho desaparecia sem deixar vestígios. Não havia tempo para reação, testemunhas ou pedidos de ajuda. O primeiro caso que chamou a atenção das autoridades foi o de Linda Sutton, desaparecida em maio de 1981. Seu corpo foi encontrado dias depois, em uma área isolada. A causa da morte envolvia múltiplas facadas e sinais claros de violência prolongada. O elemento que chocou os investigadores, no entanto, foi a mutilação. O seio esquerdo havia sido removido. Era um corte deliberado, preciso, que sugeria intenção ritualística e não mero sadismo descontrolado. A mutilação não era um detalhe, era uma assinatura. Meses depois, o corpo de uma mulher não identificada foi descoberto com o mesmo padrão de ferimento. A coincidência entre os casos, porém, demorou a ser reconhecida oficialmente. A polícia de diferentes municípios ainda não compartilhava dados de maneira eficiente e as vítimas pertenciam a áreas distintas do condado, o que dispersava as informações. O que poderia ter sido identificado como uma série conectada transformou-se em uma sequência de crimes analisados isoladamente, atrasando a construção de uma linha investigativa sólida. Em maio de 1982, Shui Mak, de 30 anos, desapareceu. Seu corpo só seria encontrado 5 meses depois, também com a mesma mutilação no seio. A partir desse momento, o padrão começou a se tornar inegável. Mais corpos surgiram. Rose Beck Davis, encontrada em agosto de 1982 em um cemitério. Sandra Delaware, cujo corpo foi recuperado do rio Chicago pouco tempo depois. E outras vítimas cujas identidades nunca foram formalmente estabelecidas. Investigadores e legistas observavam não apenas repetição, mas consistência técnica. Isso indicava não apenas um assassino sereno, mas um grupo operando com uma lógica interna bem definida. O caso que finalmente transformou a investigação de um mosaico fragmentado em uma operação direcionada foi o de Lorraine Laurie Ann Borowski, de 21 anos. Ela desapareceu na manhã de 15 de maio de 1982, a poucos metros de seu local de trabalho. A cena era perturbadora justamente por sua simplicidade. Sua bolsa, seus itens pessoais e seus sapatos ficaram abandonados no chão, como se ela tivesse sido arrancada do próprio espaço físico da rotina. Durante 5 meses, sua família viveu entre esperança e desespero, até que seu corpo foi encontrado. A violência empregada contra ela foi extrema. Além da mutilação já reconhecida como assinatura do grupo, havia evidências de agressão prolongada. A brutalidade desses crimes não era aleatória. Dentro da dinâmica interna do grupo, o ato da mutilação tinha um papel central. No sótão da casa de Robin Gecht, que funcionava como espaço ritualístico, o seio removido da vítima era tratado como um objeto de valor simbólico. De acordo com depoimentos posteriores dos próprios participantes, esse fragmento do corpo era utilizado em uma espécie de cerimônia, na qual os membros eram instruídos a cortar e consumir pequenas porções, em um ato de canibalismo ritual. Para Gecht, esse processo não era apenas expressão de dominação física, mas mecanismo de controle psicológico. Ao forçar seus seguidores a participar de um ato tão extremo e irreversível, ele garantia que permanecessem ligados a ele por medo, vergonha e cumplicidade. Do ponto de vista criminológico, a mutilação ritual traz um elemento significativo: a assinatura do crime. A assinatura é diferente de modus operandi. Enquanto o modus operandi indica o método funcional utilizado para cometer um crime, a assinatura reflete o impulso emocional e simbólico do agressor. No caso da Ripper Crew, a assinatura era clara. A retirada de um seio não era motivada por necessidade prática ou por ocultação de provas, mas por uma lógica interna que ligava violência, poder, sacralização distorcida e obediência. Esse elemento permitiu que os crimes fossem reconhecidos como pertencentes ao mesmo grupo, mesmo quando distâncias geográficas e tempos diferentes separavam os casos. A escolha das vítimas também revela outro fator relevante: a vulnerabilidade social. Muitas das mulheres atacadas viviam sob pressão econômica,
trabalhavam em jornadas extensas, pegavam ônibus ou caminham longas distâncias sozinhas. Em uma cidade enfrentando crise, a segurança individual era frequentemente sacrificada pela necessidade de manter o emprego ou deslocar-se para ele. A violência não atingia apenas corpos, atingia contextos sociais. O grupo explorava justamente essa fragilidade, agindo onde a falta de vigilância era maior. Com o aumento do número de mulheres desaparecidas e a repetição da mutilação, a paranoia pública voltou a crescer. Os jornais começaram a publicar relatos sobre uma possível gangue homicida. A imprensa conectou os crimes ao pânico satânico, já existente, o que acelerou o medo coletivo. Porém, o medo por si só não trouxe respostas imediatas. A investigação continuava fragmentada e o grupo seguia agindo com confiança. Foi somente quando uma vítima sobreviveu que o padrão começou a se desfazer. Seu depoimento seria, posteriormente, a chave para a condenação de Robin Guest, ainda que não por homicídio. A existência de uma sobrevivente mudou o rumo da investigação, mas não apagou a devastação deixada pelo grupo, nem trouxe respostas completas para todas as famílias que perderam filhas, irmãs e mães. Os crimes deixaram marcas duradouras. E ainda naquele período, a polícia e a promotoria começariam a enfrentar um desafio igualmente complexo: como transformar uma série de horrores em um caso juridicamente sólido dentro de um sistema já sobrecarregado. No final de 1982, a sequência de crimes atribuída à Ripper Crew já havia chamado atenção suficiente para mobilizar diferentes departamentos policiais da região de Chicago. Embora a investigação tivesse começado de forma fragmentada, a soma de desaparecimentos, achados de corpos com mutilações idênticas e relatos de circunstâncias similares permitiu que, enfim, um padrão fosse reconhecido. A pressão pública aumentava, a cobertura da imprensa se intensificava e a sensação de que um grupo organizado estava atuando tornou-se impossível de ignorar. O desafio, a partir desse ponto, seria transformar suspeitas em provas juridicamente válidas. A virada crucial na investigação ocorreu quando uma adolescente que havia sido sequestrada por Robin Guest conseguiu escapar. Seu testemunho forneceu às autoridades a primeira descrição detalhada do agressor e do ambiente onde parte dos ataques ocorria. Ela relatou que, após ser levada contra sua vontade, foi agredida e mutilada, mas encontrou uma oportunidade de fuga enquanto o agressor se distraía. Sua sobrevivência não apenas salvou sua vida, como também abriu o caminho para a prisão do grupo. Essa vítima se tornou a única testemunha direta que poderia identificar Guest, sem depender de intermediários ou de suposições. Quando Guest foi detido, suas respostas aos interrogatórios chamaram atenção pela frieza e pela calma. Ele negou todas as acusações, recusou-se a admitir envolvimento em homicídios e evitou detalhar explicações concretas sobre sua relação com os outros membros do grupo. A postura dele contrastava diretamente com a de seus seguidores, cujo controle emocional parecia desmoronar sob pressão policial. Enquanto Guest mantinha uma postura calculada, os demais demonstravam inquietação, medo e insegurança. Esse desequilíbrio psicológico interno do grupo seria determinante para o rumo das acusações. A polícia passou então a direcionar esforços para os outros 3 membros, Edward Spritzer, Andrew Kokoraleis e Thomas Kokoraleis. Diferente de Guest, eles não apresentaram a mesma habilidade de contenção. Interrogatórios prolongados, exaustão e a perspectiva de serem responsabilizados por múltiplos assassinatos criaram um ambiente em que confissões começaram a surgir. No entanto, a forma como essas confissões foram obtidas se tornaria um dos pontos mais controversos de todo o processo judicial. Andrew Kokoraleis forneceu uma confissão detalhada sobre o sequestro e assassinato de Lorraine "Lori" Borowski. Descreveu etapas do crime, o envolvimento dos demais e o padrão de mutilação.
Essa confissão se tornaria a peça central da acusação contra ele. Porém, a defesa alegou que Andrew havia sido pressionado e que as declarações foram obtidas após horas de interrogatório sob técnicas coercitivas. A fragilidade dessa confissão ficaria ainda mais evidente quando, no mesmo dia, Andrew tentou confessar outro assassinato e errou praticamente todos os detalhes do caso, sugerindo que não tinha conhecimento real sobre o segundo crime e estava apenas tentando corresponder às expectativas dos investigadores. Apesar disso, os promotores decidiram usar sua confissão principal como base. Para a promotoria, o caso de Borowski era uma oportunidade. Havia conexão clara entre vítima, método e suspeito. Além disso, o impacto emocional do crime no público ajudava a fortalecer a narrativa de acusação. Era a combinação necessária para garantir uma sentença significativa. Enquanto isso, Thomas Kokoralais e Edward Spritzer também foram pressionados a dar detalhes sobre o funcionamento do grupo. Thomas, buscando reduzir sua própria pena, ofereceu uma informação que se tornaria crucial: a localização do sótão usado como capela na casa de Guest. Ao levar os investigadores até o local, ele rompeu o último limite que mantinha o grupo unido pelo silêncio. O espaço encontrado no sótão continha evidências simbólicas e vestígios materiais que reforçavam o caráter ritualístico dos crimes. Não havia cadáveres ali, nem objetos diretamente ligados às vítimas, mas o ambiente dava suporte à narrativa de culto que vinha sendo delineada pelas confissões. Porém, paradoxalmente, essa mesma confissão que ajudou a estabelecer o contexto ritualístico também complicou a acusação direta contra Guest. A lei americana exige provas concretas para responsabilizar alguém por homicídio. Testemunhos de cúmplices, especialmente quando usados como moeda de troca em acordos judiciais, são considerados frágeis e potencialmente contaminados por interesses pessoais. O promotor responsável pelo caso enfrentou uma decisão difícil: ou arriscava um julgamento de assassinato contra Guest, baseado em evidências circunstanciais e confissões contestáveis, ou concentrava-se no único crime que possuía prova direta: o ataque contra a vítima sobrevivente. Optou-se pela segunda alternativa. A prioridade naquele momento era garantir que Guest não pudesse retornar às ruas. Assim, ele foi processado e condenado por estupro, sequestro e mutilação, recebendo uma sentença de 120 anos de prisão. Tecnicamente, isso não o reconhecia como responsável pelos assassinatos, mas o mantinha encarcerado até o fim da vida. Foi uma decisão pragmática, pensada para evitar que uma absolvição por falta de provas diretas resultasse em sua liberdade total. Enquanto o líder do grupo recebia uma sentença longa por crimes que não envolviam homicídio, seus seguidores enfrentavam destinos diferentes. Spritzer foi condenado por inúmeras acusações de assassinato e inicialmente sentenciado à morte, mas sua pena seria posteriormente convertida em prisão perpétua, após apelações que alegavam limitações cognitivas e falhas na defesa. Andrew Kokoralais, cuja confissão sustentava o julgamento, manteve a condenação por assassinato e foi executado por injeção letal em 1999, tornando-se o único membro do grupo a receber a pena máxima. E Thomas Kokoralais, após negociações, apelações e revisão de sentença, seria libertado décadas depois, retornando à vida pública em 2019. A investigação e o julgamento revelaram algo maior do que os crimes em si. Expuseram as fragilidades do sistema judicial. Um sistema capaz de executar alguém, cuja confissão apresentava inconsistências claras, enquanto permitia a liberdade futura de outro que havia participado diretamente dos mesmos atos. O labirinto legal que se formou após as prisões da Ripper Crew permanece até hoje como um dos exemplos mais perturbadores das limitações da justiça criminal americana. Quando as sentenças finais foram anunciadas, o caso já havia ganhado dimensão nacional. A imprensa acompanhava cada etapa,
Familiares de vítimas lotavam audiências e o público esperava um desfecho que pudesse, de alguma forma, restabelecer um senso mínimo de equilíbrio. Contudo, o resultado judicial que emergiu não trouxe clareza, muito menos sensação de justiça linear. Ao contrário, expôs contradições profundas na forma como o sistema jurídico norte-americano lida com crimes cometidos por grupos e com confissões em contextos de pressão. Robin Getcht, o homem considerado o mentor psicológico da Ripper Crew, foi sentenciado a 120 anos de prisão por sequestro, estupro e mutilação da vítima sobrevivente. Sua condenação assegurava que permaneceria encarcerado, mas evitava o confronto direto com a acusação de assassinato. O argumento do Estado era pragmático. Ao garantir uma condenação com base em provas físicas e testemunho direto, eliminava o risco de um júri contestar confissões de cúmplices e acabar absolvendo Getcht das acusações mais graves. Entretanto, para familiares de vítimas, essa decisão deixou uma ferida aberta. O homem que idealizou o culto, planejou sequestros, dirigiu rituais e determinou a forma da violência não foi oficialmente responsabilizado por nenhuma morte. Edward Spritzer, por sua vez, recebeu inicialmente a pena de morte. Ele havia sido implicado em diversos assassinatos e sua participação ativa nas agressões era considerada indiscutível. Contudo, anos depois, sua sentença seria revista. A defesa alegou que Spritzer possuía limitações cognitivas e histórico de trauma, que não haviam sido apresentados adequadamente ao júri. Após longos recursos, sua pena foi convertida em prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Isso o manteve encarcerado até hoje, sem perspectiva de saída. O caso de Andrew Kokoraleis é um ponto ainda mais sensível. Sua condenação se baseou quase inteiramente em sua confissão, uma confissão cuja validade foi contestada desde o início. A defesa argumentou que Andrew foi submetido a interrogatórios longos, sem a presença de advogado, e que seus depoimentos foram obtidos sob grande pressão. O fato de ter confessado outro assassinato no mesmo dia, com detalhes incorretos, reforçava a suspeita de que ele estava apenas tentando cumprir expectativas dos investigadores. Ainda assim, sua condenação foi mantida. Em 17 de março de 1999, Andrew foi executado por injeção letal, tornando-se o único membro da Ripper Crew a receber a pena máxima. Para alguns, a execução representou uma resposta dura a crimes de extrema crueldade. Para outros, foi um erro jurídico tão grave quanto os crimes que buscava punir. Um homem foi morto pelo Estado com base em um testemunho cuja autenticidade jamais foi plenamente confirmada. Então há o caso que mais gerou repercussão pública: Thomas Kokoraleis. Inicialmente condenado pelo assassinato de Lorraine Borowski, Thomas recebeu pena de prisão perpétua. Contudo, anos depois, uma apelação levou à revisão da sentença, alegando erro técnico no julgamento. O Estado tinha duas opções: conduzir um novo julgamento completo ou negociar. Optou pela segunda alternativa. Thomas aceitou declarar-se culpado em troca de uma pena reduzida de 70 anos, uma sentença que, sob as leis da época, permitia redução por bom comportamento e cumprimento parcial obrigatório. Décadas se passaram. Enquanto isso, familiares de vítimas continuavam vivendo com ausência permanente e sem respostas completas. A investigação nunca determinou o número exato de mulheres assassinadas pelo grupo. Alguns corpos nunca foram identificados, outros possivelmente jamais foram encontrados. E enquanto famílias enfrentavam luto contínuo, Thomas aguardava o momento em que a lei permitiria sua libertação. Esse momento chegou em 29 de março de 2019. Thomas Kokoraleis deixou a prisão após cumprir aproximadamente metade de sua sentença. A notícia gerou comoção imediata. Protestos se formaram. Autoridades municipais e estaduais tentaram, sem sucesso, encontrar meios legais para impedir sua liberdade. Mas o sistema não oferecia margem. O acordo feito anos antes, somado ao cálculo de tempo de pena vigente no período da condenação,
tornava sua libertação inevitável. A repercussão foi intensa, porque a libertação de Thomas expôs algo que o caso inteiro já sugeria. O sistema não havia sido capaz de distribuir responsabilidade de forma proporcional à participação de cada membro. O homem considerado o arquiteto da violência estava preso, mas não como assassino. Um seguidor que talvez tivesse confessado sob pressão extrema foi executado. E outro homem diretamente ligado aos crimes ritualmente violentos, alguém que participou, consentiu, ajudou e sustentou o grupo, voltou às ruas. Para os familiares das vítimas, a libertação foi interpretada como traição. Para estudiosos do sistema judicial, como evidência de suas lacunas estruturais. Para criminólogos, como exemplo de dependência excessiva de confissões contestáveis. E para os moradores de Chicago, como um lembrete de que a justiça, às vezes, não está alinhada com o impacto real do crime cometido. Hoje, Thomas vive sob monitoramento, mas legalmente livre. Robin Gecht continua preso e nega envolvimento em qualquer assassinato. Spritzer permanece encarcerado até o fim da vida. E Andrew Kokoralais está morto, executado pelo Estado. A discrepância entre esses destinos permanece como uma das marcas mais perturbadoras do caso. O grupo que operava como unidade terminou dividido não apenas pela prisão, mas pelo próprio sistema que tentou puni-lo. O caso da Ripper Crew não se encerra onde o processo judicial termina. Ele permanece como um espelho desconfortável, refletindo as falhas humanas e institucionais que permearam toda a investigação, julgamento e sentenças. Um caso em que o horror não está apenas no crime, mas também em sua resolução. A história da Ripper Crew continua provocando debates não apenas pelos crimes cometidos, mas pela forma como o sistema respondeu a eles. Entre prisões, apelações, acordos judiciais e uma execução, o caso revela um desequilíbrio que permanece impossível de ignorar. Famílias perderam filhas, irmãs e mães de maneira irreversível. O líder do grupo nunca foi oficialmente condenado por assassinato. Um dos envolvidos morreu pelas mãos do Estado sob confissão contestada. Outro voltou às ruas. Quando se observa esse desfecho, a pergunta que permanece é simples e perturbadora. O que significa justiça quando os resultados são tão desiguais? Se este caso te impactou, compartilhe sua opinião. A discussão permanece aberta.